graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que Deus nos abençoe, prepare os nossos corações para que possamos estar atentos à sua palavra. E hoje, queridos, nós vamos falar sobre algo que é tema de novelas, de romances, de filmes. Nós vamos falar sobre o amor e sobre o amor próprio. O amor próprio é um mandamento? O que você acha? O amor próprio é um mandamento? Né? Esse é um tema muito interessante, artigo da revista Visão Missionária, escrito por Prisca Lessa, né? Então, Prisca Lessa, ela escreveu esse artigo com muito amor, né, e dedicação. Nós louvamos a Deus pelos escritores da revista Visão Missionária, porque os artigos são interessantíssimos e todos os sábados nós trazemos um tema diferente para você. Dessa feita, nós estamos estudando a primeiro trimestre de 2021 da revista Visão Missionária com o título Amor Próprio, um novo mandamento? O amor próprio é um novo mandamento? O que você acha? Esse artigo ele foi escrito por Prisca Lessa. Então, falar a respeito de amor é um desafio para cada um de nós. Mas antes de qualquer outra coisa, nós vamos falar, né? Nós vamos falar com o Pai, nosso Deus maravilhoso, amoroso, um Deus que tem um zelo todo especial pelos seus. Santo Eterno Deus, Pai amado, glorificado, ó Pai, exaltado Senhor, seja o teu nome sobre toda a terra. Senhor, muito obrigada pelo dia que tu nos deste, pela tua presença em nossas vidas, pelo teu cuidado, pelo teu agir. E em nome de Jesus, ó Deus, muito obrigada, Pai, pela oportunidade que nós temos aqui, Senhor, de estarmos compartilhando da tua palavra. Senhor, usa-nos como instrumento nas tuas santas mãos, que eu não venha falar nada de mim mesma, mas unicamente usada por ti. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa, Deus, a cada lar, a cada pessoa em que essa palavra, Senhor, está chegando nesse instante, ó Deus. Retira, Deus, toda e qualquer concepção preconcebida, Pai amado. Retira, Deus, paradigmas, Senhor, e que possamos estar com as nossas mentes e corações abertos, ó Deus, e propensos a ouvir a tua palavra, a ouvir aquilo que tu queres falar aos nossos corações. Supra, Deus, a cada lar, a necessidade de cada lar, de cada pessoa que aqui nos ouve, Senhor. Tu sabes, ó Deus, quais são as suas necessidades, quais são as dificuldades pelas quais os lares têm passado. Nós te pedimos, ó Deus, a tua intervenção, a tua unção, uma unção de cura, uma unção de libertação, uma unção de ousadia, ó Deus, provinda do teu Espírito Santo. Obrigado, Deus, por tudo. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amor próprio, um novo mandamento. Falar de amor, né, como nós falamos, é muito difícil, é um desafio mesmo, porque qualquer abordagem sobre o tema tende a oferecer um risco para aquele que o aborda, porque cada pessoa tem uma maneira, possui uma compreensão diferente, peculiar, particular do que é o amor. Então, em um tempo como o nosso, em que absolutos têm sido rejeitados, conceitos diluídos, falar sobre amor pode ser até mesmo ofensivo, né? Pode ser até mesmo ofensivo. E a pergunta que a autora começa a deixa para nós é a seguinte: o amor, ele tem que ter reciprocidade? O que você acha? O amor, ele precisa ser recíproco? Tem que ter reciprocidade? Você acha que o amor é apenas um sentimento ou é uma atitude? Pensa aí um pouquinho. O que Deus diz em sua palavra sobre o amor? Às vezes nós nos questionamos assim. Às vezes nós nos perguntamos e a autora traz essas indagações a mim e a você, né? O que você acha? Você acha que o amor tem que ser recíproco? Tem que ter reciprocidade? Você acha que o amor é apenas um sentimento, uma emoção? Ou o amor é uma atitude? O que é que você acha que a Bíblia diz sobre o amor? O que é que você sabe do que a Bíblia diz sobre o amor? O que é que a Bíblia fala? O que é que Deus fala em sua palavra sobre o amor? Então, ao contrário do que a cultura possa ensinar, do que
do que nós temos visto aí, ouvido, as mídias, né? As declarações de amor e tudo que a gente a nossa cultura diz sobre o amor, ao contrário do que a cultura nos ensina. Quando se trata de amor, nós não precisamos lançar mão de uma busca subjetiva, cheia de relativismo. Não, nós temos um Deus, queridos, um Deus absoluto, um Deus que revelou em sua palavra o que é amor, porque Deus é amor. É isso que a Bíblia nos diz. E ao invés de buscarmos nossas próprias respostas e definições, a Escritura, a palavra absoluta de Deus, convoca-nos à total redenção diante, né, da verdade revelada de Deus. Então as Escrituras nos convida, nos convoca a nos rendermos diante da verdade revelada do Pai, diante da palavra de Deus revelada nas Escrituras Sagradas. Então, quando deixamos de ser moldados pela cultura e nós passamos a olhar as Escrituras Sagradas, logo nós percebemos que o amor não tem a ver essencialmente com aquilo que nós sentimos, queremos ou pensamos, e sim com a pessoa de Deus, né? Logo, o amor ele não está aberto às novas definições ou conceitos a parte da sua fonte original, que é Deus. Ter isso em mente é muito importante. Lessa nos lembra sobre isso, né? Que ter isso em mente é muito importante, pois mesmo entre cristãos é notável que a compreensão do que é amor, ela tem sido muito mais baseada em idealismos românticos e subjetivos do que nos fatos objetivos apresentados na palavra de Deus. Nós vamos ver que mesmo entre aqueles que se dizem cristãos, a definição de amor, né, ela tem sido muito subjetiva, muito idealista, muito romântica, né? E ao invés de ser, né, absoluta, como é apresentado na palavra de Deus. Então, queridos, nosso texto base, ele se encontra em Salmos 36. O salmista Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele traz assim uma definição interessante do que é o amor e do amor de Deus para conosco. Como ele compara o amor de Deus ao homem, as atitudes do homem, a atitude de Deus em relação às atitudes do homem. E o salmista ele começa dizendo o seguinte: a transgressão do ímpio diz no íntimo do seu coração, não há temor de Deus perante os seus olhos. Porque em seus olhos se lisonjeia, até que sua iniquidade se descubra ser detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Projeta a malícia na sua cama. Compõe-se no caminho que não é bom. Aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega às mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são como um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos do homem se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias. Porque em ti há um manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos, não se mova a mão dos ímpios. Ali caem os que praticam a iniquidade, cairão e não se poderão levantar. Então, no Salmo 36, nosso salmo base, o salmista Davi ele mostra que o mal ele fala no interior do homem, no íntimo do homem, no ser do homem. E esse mal que fala no íntimo do homem, ao seu coração, ele se apossa também das atitudes do homem e também dos seus pensamentos.
E aí o salmista ele diz, olha, o homem maquina o mal na sua própria cama. Ali ele tece tramas, as suas palavras são lisonjeiras e são doces, mas no seu interior ele trama o mal. E o salmista ele expressa bem isso. Quantas vezes nós não encontramos pessoas que declaram amor infinito em um dia e no outro, por este amor, está tirando a vida daquela pessoa amada. Quantas pessoas nós não vemos por aí que declaram amor, que falam, que elogiam o próximo e que quando este próximo vira as costas, há um derramar, né, de falar mal. Então a boca fala enganos. Aí o salmista ele começa dizendo, olha, a boca do homem fala enganos, lisonjas, mas o seu coração está cheio de maldade. E aí o salmista ele identifica, ele reconhece o poder de Deus, a sua capacidade em conservar a vida tanto do animal quanto do ser humano. Nós estamos estudando na escola bíblica o livro de Gênesis. Nas aulas que nós temos apresentado, assistido, nós temos visto o cuidado de Deus em preparar todo o mundo para que nós aqui estivéssemos, né? O cuidado que Deus teve em preparar o homem e a assistência diária que Deus deu a ele. Então Deus tem o poder, a capacidade de conservar a vida tanto dos homens quanto dos animais. E o salmista ele continua apresentando um louvor a Deus em reconhecimento da sua proteção e do seu cuidado para com aqueles que o buscam, né? E aí ele compara a natureza do ímpio com a natureza daqueles que buscam a Deus. Porque a natureza daqueles que buscam a Deus precisam apresentar temor a Deus. Temor ante ao juízo final de Deus. E é isso que o salmista ele apresenta aqui. Esse temor ante a justiça, ante o juízo final de Deus. Queridos, eu e você fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. E nós, como imagem e semelhança de Deus, devemos ter a sua natureza. Devemos ter deste amor, porque Deus é amor. Então, nós estaremos dessa forma, aqui agora, abordando à luz da palavra de Deus, que é amor, né? Nós vamos abordar nesse estudo sobre o amor à luz da palavra de Deus. Amar é um mandamento. Nós vamos ver isso em Mateus 5,44. A Bíblia nos diz o seguinte: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejam filhos do vosso Pai que estais nos céus. Então, amar ao nosso semelhante é um mandamento. É um mandamento de Deus. É uma ordenança. E o próprio Jesus diz isso. Olha, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Só acreditar que um amor é meramente um sentimento é um equívoco, é um engano da nossa parte. A Bíblia, ela apresenta o amor na sua totalidade, na totalidade do nosso ser, incluindo as nossas emoções. E as nossas emoções, elas não são o centro daquilo que a Bíblia apresenta como amor. E isso é evidente pelo simples fato de que o amor aqui é nos apresentado como um mandamento, como uma ordenança. E não só uma escolha baseada em sentimentos momentâneos. Não só uma escolha baseada em sentimentos, em romantismos, né? Em sentimentos nossos. O mandamento é taxativo e ele deve ser cumprido. É uma ordem que Deus dá a mim e a você. Quer esteja o nosso coração aquecido ou não, Deus nos manda amar ao nosso semelhante. E o mandamento é tão enfático. O mandamento é tão claro que a Bíblia nos diz o seguinte, que a ordem é que não amemos só aquelas pessoas que nos amam, e aquelas pessoas que falam bem da gente, mas também nós devemos amar aos nossos inimigos. Jesus Cristo diz, olha,
Eu vos digo, amai a vossos inimigos. Falem bem dos que falam mal de vocês. Façam bem aos que vos odeiam. E orem, mas orem pelos que vos maltratam, pelos aqueles que vos perseguem, para que eles também sejam filhos de Deus, para que eles também tenham este amor de Deus em suas vidas e que possam exalar este amor no seu interior. Então, se o amor fosse meramente uma questão de sentimento, nós não poderíamos de forma alguma cumprir essa ordem de Deus, porque, queridos, nós estaremos propensos a sentir algo benigno em relação aos nossos inimigos? Estaríamos propensos e dispostos a amar os nossos inimigos? Se o amor fosse algo meramente de sentimentos? Não. Porque o normal, né, é natural do homem que ao se sentir maltratado, perseguido, que fale mal de você, você retribua da mesma forma. Mas a Bíblia nos manda retribuir o mal com o bem e sem olhar a quem nós estaremos distribuindo esse bem, né? A Bíblia nos manda distribuir e amar aos nossos inimigos. A Bíblia nos convida e nos ordena a falar bem, a bem dizer, a desejar coisas boas para aquelas pessoas que falam mal de nós, a fazer o bem, a praticar o bem para aquelas pessoas que nos maltratam, que nos perseguem, e orar por estas pessoas, para que essas pessoas também sejam filhos de Deus, né? Sejam filhos de Deus. Como você está tratando ao seu semelhante? Como você está tratando a sua família? Como você está tratando aquela pessoa que você soube que está falando mal de você, que falou mal de você? Como você tem retribuído? Então a Bíblia nos deixa claro e de forma enfática que o amor é um mandamento, não é uma opção, é uma ordem que Deus dá a mim e a você, e uma ordem que deve ser cumprida. Então, sendo assim, o amor bíblico ele deve obrigatoriamente ir além de meros sentimentos, como ordem de Deus, e que deve ser cumprida por mim e por você. O amor bíblico, ele deve ir além de nossos sentimentos. Então, amar também é uma necessidade. Amar é uma necessidade, né? A Bíblia nos diz em Atos 17, 25, nos fala assim, falando ali, a Bíblia nos diz o seguinte, olha que Deus, Paulo estava falando, olha, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, e nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é que dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Então Paulo diz o seguinte, olha, Deus não necessita ser servido por mim, por você. Ele não tem necessidade de coisa alguma, pois Ele mesmo é quem dá a vida, é Ele quem tira, é Ele que dá a respiração. A Bíblia diz que Deus soprou o fôlego da vida em nós e todas as coisas nos são dadas pelo Pai. Então, ao ordenar que o amemos, Deus não está tentando aqui suprir uma necessidade de divinidade, né? E sim uma necessidade da humanidade. Quando a Bíblia fala em amar a Deus sobre todas as coisas, né, e ao próximo como a ti mesmo, Deus ele não está aqui dando essa ordem porque Ele necessita que nós o amemos. Mas Deus está tentando suprir uma necessidade minha e sua. Uma necessidade da humanidade. Ele não precisa ser amado por nós. Deus não precisa de nada, né? Nós vamos ver aqui em Atos, é bem claro isso aí. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Mas eu e você, nós necessitamos amá-lo para que vivamos. Não é um capricho da divindade
que está sendo suprido, e sim uma necessidade vital do ser humano: amar. Em sua soberania e graça, Deus nos proporciona meios para que aprendamos a amar. Amar faz bem. Na sua lei principal, né, na sua lei, é o principal meio, né? Sem ele, sem ela, sem a palavra de Deus, né? Nós não saberíamos que precisávamos amar a Deus mais do que a nós mesmos. E ela nos orienta que em nossos corações a direção que ele deve seguir. E nos revela que qualquer amor que concorra ao amor de Deus, a amar a Deus, é um ídolo em nossas vidas. Então Deus diz assim, olha, amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então a palavra de Deus, ela é absoluta. A palavra de Deus nos revela que nós necessitamos amar a Deus para preencher uma necessidade vital nossa. Observe, queridos, que quando você está com mágoa no coração, quando estamos com raiva de alguém, a tendência é que nosso corpo responda mal. Muitas vezes a pressão baixa ou a pressão sobe, né? Há um desequilíbrio hormonal, há um desequilíbrio no corpo, porque o nosso coração não há amor. Mas quando nós perdoamos, quando nós liberamos o perdão, aquela pessoa que nos maltratou, que nos maldizem, nós nos sentimos bem. Então amar, perdoar, faz bem a quem ama e a quem perdoa. Então a palavra de Deus, ela orienta nossos corações para a direção certa e nos revela isso, nos revela que qualquer amor que concorra ao amor de Deus, que concorra ao lugar de Deus em nossos corações, ele é um ídolo. Então Deus também nos dá o nosso próximo para que tiremos o foco do nosso reflexo e aprendamos a amar ao nosso semelhante. Então, primeiro próximo com quem nos relacionamos é a nossa família. Então Deus nos diz o seguinte, olha, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Deus, ele pede para que ele ocupe o primeiro lugar em nossas vidas, em nossos corações, ele nos ordena isso. E ele diz o seguinte, né? Porque resumindo toda a lei, Jesus Cristo resumiu em dois mandamentos. Amará ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Deus nos dá, queridos, o próximo para que tiremos o foco de nosso reflexo, de nossas vidas, porque muitas vezes nós somos egoístas, propensos a pensar só em nós mesmos e que possamos aprender a amar ao nosso semelhante. Então o primeiro próximo com quem nós nos relacionamos é a nossa família. Nesse seio nós aprendemos o que é amar. Amar envolve obediência, amar envolve serviço, paciência, perdão e comunhão. É no lar que o marido aprende a amar, né? Provendo, protegendo, se sacrificando por sua esposa. É no lar que a esposa aprende a amar, doando, se sujeitando-se em amor, cuidando do seu marido. É no lar que a mãe aprende a amar, abrindo mão de si mesma, né? Para dar a vida ao outro. Nós estávamos comentando com a irmã essa manhã aqui em casa, ela disse o seguinte, essa semana aqui em casa, ela disse o seguinte, que a mãe muitas vezes deixa até de comer para alimentar os filhos. E o que leva a fazer isso? O amor pelos seus, né? Então, é no lar que a mãe aprende a amar, abrindo mão de si mesma, da própria vida, né? Para cuidar, para dar a vida a outro e se doar em prol da família. É no lar que o filho aprende a amar, refreando seus desejos, a fim de submetê-los à autoridade dos pais e aprendendo a compartilhar aquilo que possui com seus irmãos. Mas, queridos, o pecado, ele fez com que o amor que deveria ser voltado para Deus e estendido ao nosso próximo, ao nosso semelhante, passasse a ser focalizado em nós mesmos. Então nós nos tornamos pessoas egocêntricas
e amantes de nós mesmas. Por isso, mais que um mandamento e um meio de nos relacionar uns com os outros, o amor é também redentivo. Deus nos concedeu o mandamento para nos salvar de nós mesmos. Então, o amor nos salva de nosso egoísmo, de nossa avareza, da nossa ambição. O amor nos salva do ódio, da vingança, da falta de perdão. O amor nos salva da cobiça, do adultério. O amor nos salva da rebeldia, do homicídio. Então, não é por acaso que Cristo resumiu toda a lei, né, descrita em Êxodo capítulo 20, em apenas 2 sentenças. Amará a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Nós vamos ver isso em Mateus 22, do 37 ao 40, que nos diz assim: e disse-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei. Mateus 22, 37. Então, ao ser arguído ali por alguns escribas e fariseus com relação ao mandamento, olha, qual o maior mandamento da lei, tentando a Jesus, resumiu toda a lei que dizia assim, olha, não adulterarás, não matarás, não furtarás. Jesus resumiu tudo em 2 sentenças. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se o amor a Deus, né, estiver em nossos corações, se nós amamos a Deus, com certeza nós iremos obedecer-lhe e fazer-lhe a sua vontade, né? E Deus será Senhor de nossas vidas. E o amor de Deus em nós, o amor de Deus em nossas vidas, nos fará amar ao nosso semelhante. E quando amamos ao nosso semelhante, nós aprendemos a perdoar, nós aprendemos a respeitar, nós aprendemos a cuidar. Porque eu costumo dizer que quem ama, cuida. Amor não é de palavras, olha, eu te amo, e você não vê nas ações esse sentimento sendo externado. O amor, ele implica atitudes. O amor implica ação. E Deus nos convida a amar ao nosso semelhante. Deus nos dá uma ordem, né? Na verdade, não é uma ordem, é uma ordenança. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o amor, ele vence o individualismo, nossa independência, nossa autossuficiência. Nosso coração, ele passa a ser transformado, ele passa a ser lapidado, ele passa a ser moldado por Deus. E ainda que isso inclua dor, lágrimas e sacrifício, esse é o meio mais eficaz que Deus determinou para a nossa santificação. Esse é o meio mais eficaz que Deus determinou para a nossa santificação, o amor. Então, o amor, ele envolve renúncia. O amor, ele retira de nós o nosso individualismo, nós passamos a pensar no nosso semelhante. O amor, ele transforma o nosso coração. Porque como nós falamos, quando nós passamos a amar a Deus sobre todas as coisas, nós permitimos que Deus esteja moldando as nossas vidas, as nossas ações, os nossos corações, de acordo com a sua vontade. E Deus, ele é amor. Então, dependência, uma faceta do amor. Então, o amor nos revela não somente que nós necessitamos amar, mas também nós necessitamos ser amados e acolhidos. O amor nos revela o quão necessitados somos do amor de Deus, mas ele nos revela também o quão necessitado nós somos do amor do nosso semelhante. Então, a autonomia e a independência são conceitos modernos que evidenciam o nosso orgulho, a nossa autossuficiência. A independência nos tem tornado cada vez mais distantes uns dos outros. Tem tornado os relacionamentos
superficiais. E o amor nos revela não somente que nós necessitamos amar, mas também nós necessitamos ser amados. Nós necessitamos ser amados, ser acolhidos, tanto por Deus, né? Tanto por Deus, que é amor, que é nosso Pai, quanto também pelos nossos semelhantes. Nós fomos feitos para a dependência de Deus, acima de tudo, e também para dependermos uns dos outros. Nós não somos ilhas. Nós vamos ver que quando Deus criou o homem, ele viu que não era bom que o homem ficasse só. E Deus preparou o quê? Uma ajudadora, uma pessoa idônea para que estivesse ao seu lado, ajudando, né, na administração da terra. Então, nós necessitamos ser amados por Deus, acima de todas as coisas. Mas também nós necessitamos ser amados pelos nossos semelhantes. Então, a independência nunca foi um alvo. Em tempos em que o mundo nos diz que sozinhos nós podemos chegar mais longe, o amor nos revela o quão dependentes e necessitados nós somos de Deus e das pessoas que estão ao nosso redor. O amor, querido, ele nos torna dependentes na medida que nos permite reconhecer a nossa carência e a nossa necessidade. O amor nos conjura a sermos não somente doadores, mas também a sermos receptores, a recebermos afeto, a recebermos perdão, a recebermos consolo, a recebermos misericórdia e compaixão, com toda a humildade, né? Com toda a humildade. Então, o amor, ele desmascara as nossas formas de egoísmo. É o egoísmo que sempre, o egoísmo, né? É egoísmo sempre o refúgio e fortaleza, mas nunca se refugiar e se fortalecer no outro. Então, o egoísmo leva muitas vezes a nos fecharmos, a buscarmos refúgio e fortaleza em nosso interior, em nós mesmos, né? E não no outro. Né? O egoísmo nos mostra que ao outro o quanto ele precisa de você, sem que você saiba o quanto você precisa do outro. O egoísmo tem essa tendência de mostrar o quanto as pessoas necessitam de você, né? Quanto você passa a olhar assim, poxa, aquela fulano depende de mim, necessita de mim. E muitas vezes nós não olhamos, por conta do nosso egoísmo, nós não conseguimos perceber o quanto nós necessitamos do outro. A gente notou um pouquinho mais agora com relação ao período que nós estamos vivenciando, porque o distanciamento social nos fez valorizar mais as nossas amizades presenciais, né? Mais os nossos amigos presenciais, nossos amigos reais. O distanciamento social nos fez valorizar mais a nossa família, a perceber o quanto nós necessitamos do amor da nossa família, do cuidado da nossa família, da comunhão, da coinonia com os nossos irmãos. Então, o amor nos revela o quanto nós somos dependentes. E o egoísmo, o egoísmo sempre consola, mas ele costuma fazer você engolir o choro, dizer que você o egoísmo faz você se fechar, não demonstrar fraqueza. E quem ama, quem sabe amar, tem necessidade do outro, tem necessidade de compartilhar, tem necessidade de chorar no ombro do outro, né? de contar as suas coisas. Então tem necessidade do outro. Então, enquanto o egoísmo nos faz querer independência, o amor nos leva a dependermos uns dos outros. Então, o amor é uma via de mão dupla. Ele dá, mas ele também recebe. Ser o ombro de alguém nos ajuda não só a sermos egoístas, mas também nos ajuda a não sermos autossuficientes. O amor, ele remove as barreiras que nos impedem de nos achegarmos ao nosso semelhante. Se nos preocuparmos em parecermos inferior ao nosso semelhante. Então, a autora ressalva aqui que, embora a dependência mútua seja um conceito belo e bíblico, nós não devemos, contudo, perder de vista que a queda afetou radicalmente todas as nossas relações. Assim sendo, essa dependência é uma faceta do amor
que deveria ser bela e gloriosa, mas muitas vezes se torna também nociva e destrutiva quando nós passamos a exaltar mais a criatura do que o Criador. Então a Bíblia dá um mandamento: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Muitas vezes, queridos, essa dependência bela que o amor faz, esse sentimento de dependência que o amor gera em nossos corações, essa dependência de Deus e dependência dos nossos semelhantes, essa dependência que bela e gloriosa, muitas vezes tem sido afetada por conta do pecado. E essa dependência, ao invés de ser bela e gloriosa, ela passa a ser destrutiva. Quando você necessita, quando a pessoa necessita de outra para viver e exalta mais aquela pessoa do que o próprio Deus. E acabam tirando até a sua própria vida por conta de um suposto amor. Então, daí surgem todos os desajustes emocionais, conforme nós temos visto, nós temos vivenciando. Quando nós percebemos, quando nós deixamos de amar a Deus mais do que amar a criação de Deus. Então, muitas vezes nós passamos a amar mais a criação do que o Criador. E Deus nos convida a amarmos a Ele acima de todas as coisas. Então, quando nós passamos a amar a criatura mais do que o Criador, começam a surgir os desajustes emocionais, conforme nós temos visto nas televisões, conforme nós temos visto em nossa cidade, conforme nós temos vivenciado muitas vezes em nossa família. Tempos de desafeto. Diferentemente da nossa cultura, a Bíblia nos apresenta o amor de uma maneira objetiva e concreta. Não há lugar para subjetivismo. O amor não é somente um mandamento, mas é também uma arca que nos salva do dilúvio ocasionado pelo pecado. A Bíblia nos diz que os homens se rebelaram contra Deus e deixaram de amá-lo, voltando-se para si mesmo. O resultado dessa rebelião está registrado nas Escrituras e nos livros que nos contam a história da humanidade. Onde não há amor, há ódio e crueldade, é tudo que resta. Onde não há amor, o ódio e a crueldade é tudo que resta. Nós estamos vivendo tempos de desafetos, tempos de ódio. A Bíblia nos diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitas pessoas esfriaria, e aonde há ausência de amor, há abundância de ódio, de rancor, de crueldade, Então pode parecer contraditório, considerando que a nossa sociedade exalta tanto o amor, mas trata-se de um falso amor. Um amor alienado do amor de Deus. Um falso amor. Um amor que leva você a tirar a vida do seu semelhante, não é amor. Um amor que leva você a tirar a vida da pessoa amada, não é amor. Então é um amor alienado. Um amor longe da presença de Deus. Na eternidade, Deus estabeleceu um grande mandamento por meio do qual todo o universo seria orquestrado. Amar a Deus sobre todas as coisas. Enquanto o homem obedecesse ao mandamento, o universo estaria seguro. Mas no momento que o homem desobedeceu, deixando de amar a Deus sobre todas as coisas, o mundo passou a ser tomado por toda sorte de males. Então, quando Deus fez o mundo, Deus deu todo o suporte para o homem. A Bíblia nos diz que pela virarinha da tarde, Deus chegava para conversar com Adão, para conversar com Eva. Amor. Era amor pelo ser, pela sua criação, que fazia o Criador descer dos céus para ter com a sua criação. Mas a Bíblia nos diz que o homem se afastou da presença de Deus. E é aqui que nós nos encontramos. Muitas vezes, ao invés de amarmos a Deus e ao nosso semelhante, nós nos tornamos, queridos, amantes de nós mesmos. Nós pensamos só em nós mesmos. Então, o amor ao próximo nos trouxe até aqui. O amor ao próximo nos trouxe até aqui. Então, o amor ao próximo, não, o amor próprio, nos trouxe até aqui.
Então, quando nós nos tornamos amantes de nós mesmos, nós deixamos de amar a Deus sobre todas as coisas. Quando nós deixamos de amar ao próximo, nós passamos a amar só a nós mesmos. Então, o amor próprio nos trouxe aqui, a um local distante da presença de Deus. Então, o amor próprio é um mandamento? O que é que você acha? Levi diz o seguinte: se tudo que exprimirmos por nosso amor é um desejo de ser amado, então nós estamos em estado bem deplorável. Se tudo que você expressa de amor é o desejo de ser amado, então você, querido, está em um estado deplorável de vida. Então, quem nunca ouviu uma frase como essa? Você precisa se amar mais. Você precisa pensar mais em você. Você vá atrás dos seus sonhos. Você pode fazer tudo o que você quiser. Basta acreditar em você mesmo. Nós encontramos pensamentos e falas em todos os lugares. Há livros de autoajuda. Os livros de autoajuda nunca foram tão essenciais e nunca venderam tanto, né? Os coaches nunca foram tão necessários na vida da humanidade. A mentalidade de nossa sociedade, ela está autocentrada, autoconcentrada em si mesma. E é curioso, porque embora a Bíblia enfatize, e é isso que Lessa nos diz aqui, que isso é muito curioso, porque embora a Bíblia enfatize o mandamento sobre o amor, em nenhum lugar encontramos uma ordenança sobre amor próprio. É óbvio que se o homem tivesse dificuldade de amar a si mesmo, Deus teria ordenado que assim ele o fizesse. E nós não encontramos essa ordenança de Deus na Bíblia. Se o homem tivesse dificuldade de amar a si próprio, Deus teria ordenado isso. Mas nós vamos ver que Deus resume tudo. Olha, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, nós não temos dificuldade de nos amarmos. O que acontece muitas vezes é que por causa do pecado, né, o homem nasce voltado para si mesmo. E essa passou a ser uma condição natural do homem após a queda, de modo que a ordem de Deus é de amar o próximo, né, de amar a Deus, e amar o próximo nos é dada como foco, como orientação. Então, muitas vezes, nós nos tornamos autocentrados. E o amor esse amor egoísta, né, de só pensar em si. E esse amor, ele não provém de Deus. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós temos a percepção, queridos, de que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Que nós fomos criados pelas próprias mãos do Criador, a sua imagem e semelhança. Nós temos a percepção de que nós somos a menina dos olhos de Deus. Então nós temos ciência de que nós somos preciosos. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu tenho ciência de que eu sou preciosa para Deus. Você é precioso para Deus. Você é precioso para o Senhor. De forma tremenda, Deus tem um cuidado todo especial com a sua vida. E a Bíblia nos convida a amá-lo sobre todas as coisas. Então essa percepção nos faz nos valorizarmos, cuidarmos do nosso corpo, porque nós sabemos que ele é templo do Espírito Santo. A percepção de que nós somos casa de Deus nos faz ter zelo pelas nossas vidas. Então Deus, queridos, na sua onisciência, ele percebeu que o homem, esse amor próprio, esse amor de se olhar só para si mesmo, isso era prejudicial ao homem. Deus diz, olha, ame a mim, porque o amor seu, devotado à minha pessoa, fará você amar a você mesmo e ao seu semelhante. Então, mas quando o homem permite que o pecado adentre a sua vida, adentre ao seu coração, então ele se afasta da presença de Deus e ele deixa de amar. Então, o que há de tão nocivo no amor próprio? Por que ele ofereceria tanto risco?
Porque amar o outro, porque amar o outro não é preciso antes de amar a si mesmo. Talvez você se pergunte, né? Por que o amor próprio é tão nocivo? Por que ele ofereceria um risco? Por que não é preciso, porque para amar o outro não é preciso antes amar a si mesmo? A autora começa aqui explicando o seguinte, ela começa explicando o último questionamento. Para amar o outro, não é preciso amar a si mesmo. Esse questionamento parte do pressuposto moderno de que o amor próprio deve vir em primeiro lugar, pois ele serve como um escudo, protegendo-nos dos abusos, de riscos, contra a nossa integridade, contra a nossa moral. Na realidade, contudo, o amor próprio não nos protege, ele apenas nos torna egoístas. O que nos protege da sujeição a quaisquer abuso é aquilo que João Calvino chamou de senso divinatis, que é a consciência de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E que a vida humana é um dom que precisa ser preservado, que precisa ser cuidado. Esse é o verdadeiro escudo que faz com que nós nos sujeitemos a não nos sujeitemos a qualquer condição que fira esse senso de dignidade e de valor que Deus nos imputou, que Deus imputou e colocou em nossos corações. A percepção de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus é que nos protege, é que nos faz não nos sujeitarmos a abusos, a maus tratos, né? Portanto, a resposta é que para amar ao outro não é preciso amar a si mesmo antes, mas para amar ao outro é preciso, antes de tudo, amar a Deus. A capacidade de amar ao próximo como a si mesmo não resulta do amor que nutrimos por nós, mas do amor que nutrimos por Deus, do amor que temos por Deus e do amor que nós recebemos da parte de Deus. Então não são poucas as ocasiões que a Bíblia fala e faz referência sobre o amor, e ela mostra que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar também ao nosso próximo, como nós gostaríamos de ser amados, como nós gostaríamos de ser tratados, com amor, com integridade e com respeito. Então, finalizando, para guardar no coração, nós vamos deixar para vocês o que está escrito em Romanos, capítulo 12, versículos 9 e 10, que diz assim: que o amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns dos outros. Então, o segredo para vivermos uma vida cristã, né, em amor, e esse amor de forma genuína, esse amor que vem de Deus, esse amor que nos faz amar o nosso semelhante, está justamente aonde Jesus Cristo, né, nos ordena, está justamente em cumprir a ordenança de Deus, né? Que Jesus Cristo ali falando a um fariseu, ele diz, olha, o fariseu pergunta a Jesus sobre qual o maior mandamento da lei, e Jesus ele responde, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro mandamento e grande. E o segundo mandamento é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, queridos, ame a Deus sobre todas as coisas. E que o amor não seja um amor fingido, não seja um amor só de palavras, mas seja um amor que brota do coração. Um amor que vem de Deus. E esse amor que vem de Deus, esse amor que parte de Deus, nos fará aborrecer ao mal e nos achegarmos ao bem, a praticar o bem. Esse amor nos fará a amarmos cordialmente uns aos outros, a tratarmos com respeito, com zelo uns aos outros, em amor fraternal, preferindo-nos em honra, em cuidado uns dos outros. Então, que Deus nos abençoe,
nos conceda uma semana maravilhosa na sua presença. O nosso muito obrigada a cada um de vocês. Vamos continuar orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes. Que Deus nos conceda uma semana de paz. Que Deus lhe dê uma semana repleta de amor, uma semana maravilhosa na presença dEle.